Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu e do seu podcast Sociedade de Sucesso. E hoje nós vamos falar com você que empreende com sócio. Vocês sabem que eu tenho um monte de sócio, né? Uma das frases que o meu sócio mais repete é o seguinte: quem tem sócio tem briga. Isso porque a gente briga muito. Eu brigo no meu escritório de advocacia, onde eu tenho um sócio há 17 anos. Eu brigo na minha empresa de treinamento, onde eu tenho um monte de sócios. Mas cada um quer fazer de um jeito, cada um quer fazer uma coisa. Eles querem me obrigar a gravar uns vídeos que eu não concordo. Então, a frase mais certa é essa: quem tem sócio, em algum momento, vai enfrentar algum tipo de conflito. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Como é que você se livra de um sócio problemático. Porque conflito é normal, né, gente? O avacalhamento é que não é. Tem sócio que extrapola. De todos os deveres societários que ele tem, ele não cumpre nenhum. Além de ele não cumprir o dever de contribuir para a prosperidade da sociedade, ele ainda contribui para derrubar a empresa com as próprias mãos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, ó. Como expulsar um sócio problemático sem destruir a empresa? Porque destruindo a empresa é a forma que você sabe. Hoje você vai aprender como fazer isso preservando o teu negócio, as tuas amizades e o seu dinheiro. Porque a sociedade, quando dá errado, a primeira coisa que vai embora é a amizade que a gente constrói com os nossos sócios. A amizade não sobrevive. A segunda coisa que vai embora é o nosso dinheiro. E a terceira coisa que a gente perde é um negócio promissor. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vou estar, como sempre, muito bem acompanhada do meu queridíssimo sócio, olha aí, meu queridíssimo sócio Thiago Matos. Thiago, apresente-se. Muito bem, muito obrigado por essa introdução tão problemática. Na verdade, eu quero já falar o seguinte: Ju, só briga quem ama. Se a gente briga às vezes numa sociedade ou numa relação, é porque a gente quer que aquilo funcione. A partir do momento que a gente passa a não brigar, a gente se torna indiferente naquela relação. Que profundo, Titi. Comecei bem. É isso. Eu sou o Thiago aqui do Instituto Brasileiro de Marketing. Estou muito feliz de poder compartilhar esse podcast que a gente vem fazendo há bastante tempo e, quiçá, torná-lo o podcast mais importante na vida empreendedora do Brasil. Já pensou isso? Recebo. Então vamos para o jogo. Hoje a gente quer fazer, na verdade a gente quer que você, ouvinte, possa responder as seguintes perguntas ao final desse episódio. A primeira já começa assim, ó: dá para tirar um sócio contra a vontade dele? Será? Ó, tem sócio que tá... Ele vai arrancado, né? Tu leva o sofá com ele junto. É preciso entrar com um processo ou dá para resolver só com assembleia? Será? Não sei. E se o sócio for expulso, ele perde o dinheiro que investiu? Devia, né? Deveria, tem sócio que merece, né? E como evitar esse tipo de conflito numa sociedade? Será que dá? Bom, então vamos responder essas perguntas, mas eu já quero que você conte histórias cabeludas, espinhosas, com tapa na cara e gritaria e dedo no ouvido. Ah, tá. Olha que ela já deu uma suadeira aqui. Eu até levantei o olho aqui. Bom, Ju, eu sei que no teu Instagram você fala muito sobre sociedade porque é onde te trouxe para esse mundo digital. Agora, as pessoas que não conhecem você, que tá chegando aqui do doido assim, de primeira viagem, quem é a Juliana Guerra? Ah, gente, eu sou advogada de empresa já há 17 anos e eu tenho um Instagram com mais de 160 mil seguidores que todos os dias me ouvem falar sobre direito societário, principalmente sobre direito societário, né? Hoje esse não é mais o nosso único tema, mas é o nosso principal tema. Por quê? Porque a maioria das pessoas no Brasil que vai empreender, elas até começam a empreender sozinhas, mas depois elas percebem que para crescer elas precisam de ajuda. Você precisa ter sócio. Em algum momento a sociedade acontece, né, Thiago? Todo mundo fala, eu tenho medo de sociedade, mas a sociedade acontece. Ninguém vai crescer sozinho. Outro dia eu fiz um post falando da quantidade de sócios que o Flávio Augusto tem. Tem mais de 100 sócios. Meu Deus. Então pra gente crescer a gente precisa se unir às pessoas. Mas como a gente não sabe as regras do jogo, a gente vai fazendo sociedade com base no sentimento. Eu acho que sociedade começa assim. Eu te ofereço um dinheiro, você tem trabalho e a gente começa a trabalhar junto, não cria regra, não cria nada. Daqui a pouco eu acho que você está trabalhando pouco, está ganhando a mesma coisa que eu. Então eu te dei participação na sociedade, daqui a pouco você quer sair, não entrou com um tostão, mas para você sair você me cobra 3 milhões. Já peguei de tudo nessa vida. Então eu sou advogada de empresas e eu compartilho casos, em especial casos envolvendo direito societário, lá no meu Instagram. Também sou a criadora de cursos pagos. Depois você vai colocar aqui na descrição desse vídeo o link para a pessoa conhecer isso. E lá no meu Instagram, sigam no Instagram o juliaguerra.advogada, que vocês vão conhecer um pouquinho mais do meu trabalho lá. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Muito bem. Então, já tem história boa para contar?
Ah, sobre sócio problemático? Ah, Sócio problemático. Dá pra contar, dá perde até a contagem nos dedos de quantas histórias você tem. Conta uma que é mais recente, que as pessoas talvez não tenha se identificado, não tenha visto no teu perfil pra ser uma coisa mais exclusiva, talvez. olha, recentemente eu contei o caso do Edu Guedes, né? O Edu Guedes, ele... Marido da Ana Hickman. marido da Ana Hickman. Ele chegou no estúdio, ele tinha uma sociedade, parece que eles exploravam uma empresa audiovisual, ele chegou no estúdio e tava tudo bagunçado, tava sujo, tava faltando coisas muito básicas. E ele, provavelmente ele é aquele sócio investidor, sabe o sócio investidor que ele coloca dinheiro, mas depois ele não aparece ali? É muito comum quando as pessoas têm dinheiro, elas querem diversificar as Eu quero fontes ser de assim, investimento. Ju. Ah, eu também Eu quero quero. ficar rico assim, falar assim, vou botar dinheiro e vou perder de vista. Pois é, mas muita gente faz isso, investe em diferentes negócios, mas não exerce aquele poder fiscalizatório. Aí um belo dia ele percebeu, ele foi na empresa, ele viu que tinha alguma coisa acontecendo e foi fazer uma investigação com os funcionários. Aí ele descobriu que o sócio dele simplesmente recebia o dinheiro que ele mandava todos os meses, mas a empresa estava indo de mal a pior. Aí ele foi fazer uma auditoria, descobriu que o sócio estava desviando dinheiro, teve que ir, todo mundo foi parar na justiça para conseguir porque quando você acusa o teu sócio de estar fazendo alguma coisa errada, dificilmente ele aceita, né? Ele rebate a acusação. Ele fala, não, você nunca vem aqui, você não sabe o que está acontecendo, você não está por dentro da operação, você está me acusando de quê se você nem sabe o que acontece aqui? Uma vez, eu tive um caso que foi assim, os meus clientes começaram a empreender, só que sabe aquela sociedade onde uma pessoa tem muito mais dinheiro do que a outra? Aí um belo dia, o meu cliente falou assim pro outro, olha... Minto, o outro sócio falou pro meu cliente, eu injetei 18 milhões aqui, eu quero saber como é que a empresa pretende me pagar. Aí meu cliente falou, como assim, você injetou 18 milhões na empresa? Aí ele falou, injetei 18 milhões. Nesses 2 anos, peguei 18 milhões do meu patrimônio, uma parte eu peguei de empréstimo, coloquei aqui e quero saber como é que vai ficar. Aí o meu cliente pediu uma auditoria na empresa. E aí o outro sócio ficou ofendido, eu falei, peraí, você não chega para um sócio e diz que você investiu 18 milhões e você acha que o outro vai aceitar isso, né? Tudo bem, não estou dizendo que você não tenha investido, mas vamos fazer uma auditoria para ver de que forma esse dinheiro entrou. Esse dinheiro pode ter entrado, você pegou o dinheiro e injetou no caixa da empresa, ou de repente você comprou ativos para a empresa, mas não é assim. Então, uma das principais faltas que as pessoas cometem é agir sem transparência dentro da sociedade. Aí teve ontem, Thiago, olha que interessante, eu peguei um caso uma falta grave que as pessoas não sabem que elas estão cometendo. 2 senhoras são sócias há mais de 40 anos. Aí, o que está acontecendo agora? Elas estão cansadas. E aí, uma das administradoras fez o quê? Fez a passagem de bastão para as filhas. Estão cansadas uma da outra ou do negócio? De tudo, né? 40 anos de sociedade, elas estão cansadas do negócio, elas querem se aposentar. Aí uma das sócias simplesmente trouxe as filhas para o negócio. Como é que as filhas começaram a se comportar? A minha cliente era sócia minoritária. Começaram a se comportar como se elas mandassem na sócia minoritária. Começaram a reter dinheiro, queriam pagar o prolabore só quando elas queriam pagar. Aí a minha cliente começou a se sentir coadjuvante dentro da empresa. Peraí, eu sempre fui sócia, mas agora que a minha sócia fez a passagem de bastão, eu tô me sentindo aqui sem espaço, sem vez nessa sociedade, eu quero sair. Ou seja, a sócia da minha cliente não percebeu que ela estava cometendo uma falta, porque a administração da nossa empresa ela é indelegável. Você pode passar uma procuração para uma pessoa praticar determinados atos. A procuração específica você pode passar para alguém, mas simplesmente delegar a administração, chegar para uma outra pessoa e falar, olha, agora você me representa dentro dessa empresa, vai lá e toma todas as decisões e o bastão está com você. Não é assim que se faz a passagem de bastão dentro de uma sociedade. Ou seja, aquilo ali era uma falta grave, e sujeitando essa senhora, inclusive, a responder um processo e ser expulsa da sociedade, como já vi sócio ser expulso da sociedade por ter delegado a administração para um terceiro. Isso ela nem poderia dizer que não sabia. Né? Como é comum, né? Não sabia que não podia fazer isso. Ah, sim. A gente não tem como dizer que não conhece a lei para justificar nenhuma das irregularidades que a gente comete. Já peguei um caso também onde um cliente, eles eram donos de uma fábrica, um dos sócios estava usando o Parque Fabril para produzir para uma outra empresa que era só dele, você acredita? Calma aí. Ele tinha um negócio, uma indústria que produzia tal coisa para a sociedade. Aí ele usava a mesma rede operacional, a estrutura operacional para outra empresa que só ele participava. Só ele participava. E sem oferecer nenhuma contraprestação para a sociedade dele. Olha só. Será que já aconteceu isso em outras... Acontece isso em outras empresas? Direto, com certeza, claro. Porque as pessoas não entendem que ser sócio significa estar ligado por uma série de direitos e deveres societários. Isso que você falou, tem um ambiente industrial, que é possível medir e tal. E às vezes
numa sociedade que tem um escritório administrativo, às vezes a pessoa está executando uma atividade para outra empresa dela usando os mesmos recursos operacionais, o computador, a hora de trabalho, a internet. Isso pode acontecer também, não pode? Pode acontecer. Aí existem faltas e faltas, né? Porque o que é a falta grave que a gente não pode cometer? É aquela falta que prejudica o nosso negócio, tá? É aquela falta que desvia recurso, leva uma vantagem competitiva, faz o mau uso dos bens sociais, são os bens da empresa. Semana passada eu fiz um carrossel no meu Instagram que eu contei a história de 2 sócios minoritários que eles foram caminhando até o banco. Eles eram minoritários, mas eles eram administradores. Eles pegaram os pezinhos deles, foram até o banco, pegaram um empréstimo bancário e entregaram um dos imóveis da empresa como garantia. Só que quem disse que o empréstimo foi para o caixa da empresa? Ué? O empréstimo foi para o caixa de uma empresa que era deles. Uma segunda empresa que era deles. Quer dizer, que falta gravíssima. Duplamente grave. Primeiro porque eles não poderiam ter feito isso. Na história real, os sócios majoritários conseguiram anular esse contrato, porque os sócios minoritários, apesar de serem administradores, eles não tinham poder para oferecer bem em garantia. E isso estava no contrato social. Olha a importância de um contrato social bem feito. E aí, quando bateu no judiciário, o judiciário verificou que o banco sabia. Se o banco viu o contrato social no momento de assinar o empréstimo e aceitou esse bem como garantia, sabendo que as pessoas que estavam oferecendo não tinham legitimidade para assinar aquele contrato, para fazer a oferta daquele bem, então o banco assumiu o risco. Então, nesse caso, o judiciário anulou o contrato e os sócios majoritários ficaram livres de entregar aquele imóvel. E qual foi a justificativa? Aquele dinheiro foi utilizado para finalidade diversa do objeto social da sociedade. Então, isso é grave, isso não pode acontecer. Mas por que as pessoas fazem isso? Eu não sei responder. A maioria das pessoas não tá de má fé, você acredita? Tinha boa intenção. A maioria das pessoas age porque não sabe, não entende o que significa estar dentro de uma sociedade. Então, o exemplo que você falou, vamos imaginar que você desenvolve uma outra atividade. Você tem a sua empresa de marketing digital, mas você tem outra atividade, você presta consultoria. Então, isso não é falta. Você está ali dentro da empresa, usando o computador, de repente, para responder um e-mail. Que prejuízo que você está levando para a sociedade? O tempo. Se eu não estou meu tempo 100% dedicado ao meu negócio... Se eu sou uma área comercial, por exemplo, estou usando 1 hora do meu dia para uma outra área comercial, uma outra empresa. Mas você não é empregado, você não está vinculado à tua empresa através de uma obrigação de entregar 8 horas por dia. Não, você está vinculado à tua empresa. Se você trabalha, você está vinculado a uma obrigação de entregar resultado. Olha só que interessante. Está vendo como é que a gente confunde a posição de sócio com a posição de empregado? Uma das queixas muito frequentes que acontecem lá no escritório é a pessoa dizer que ela é tratada como empregada. Poxa, meu sócio acha que eu sou empregado. Por muitos anos eu fui tratada como empregado, porque o meu sócio achava que a gente tinha que estar no escritório, tendo ou não tendo cliente. A gente tinha que chegar no escritório às 8 horas e a gente tinha que sair às 17. Era uma praxe do meu sócio, porque ele dizia o seguinte: olha só, se eu estou no escritório e você não está, e quando chega o cliente eu atendo, eu estou trabalhando para você. Eu não aceito trabalhar para você. Na época, eu achava que aquela regra era demais, mas eu sempre já contei a história da minha sociedade, né? A minha sociedade no escritório de advocacia. Eu tinha 20 anos, meu sócio tinha 44. Eu simplesmente me submetia, eu aceitava. Mas hoje eu percebo que isso foi muito importante para a nossa sociedade. Por quê? Porque isso evitou que surgisse aquele sentimento de que ele estava trabalhando para mim. Se chega cliente aqui, todo mundo tem que estar no escritório para atender. Naquela época éramos vários sócios. E aí ele falava, gente, a obrigação do advogado é estar no escritório. Chegou o cliente para atender, eu vou atender, mas todo mundo vai ganhar. E aí? Tem que estar aqui. Aí depois eu percebi que se tivesse sido diferente, esse sentimento de injustiça ia crescer no coração dele, até o momento que talvez a nossa sociedade fosse acabar sem necessidade. Mas o sócio, ele não é exatamente empregado da empresa, até porque seria impossível você medir o trabalho de um sócio, porque a gente sabe que se tiver que trabalhar meia-noite, eu acordei 5 horas da manhã para trabalhar e fui dormir 1 hora da manhã trabalhando. Um empregado não faz isso, né? Mas muitas vezes a gente acha que o empresário, o sócio tem que estar ali dentro da empresa. Você trouxe um negócio muito interessante porque acontece, mas isso não é falta grave. Então, você é o comercial da tua empresa. Você tem que fazer o quê com o teu sócio na tua reunião anual ordinária? Desenvolver os indicadores de desempenho. Combinar as regras. Até você pode beber uma aguinha nesse momento. E isso é interessante porque, às vezes, as brigas societárias, elas podem ter muito a ver até com perfil comportamental. A gente, quando vai trazer um sócio para uma sociedade,
A gente talvez não está avaliando o perfil dele, o histórico profissional dele. Deixa eu interromper teu podcast rapidinho para te dar um recado super importante. Nós temos um combo de treinamentos empresariais. Se você tiver interesse em adquirir todos os nossos treinamentos em combo, você vai conseguir fazer isso clicando no link abaixo, falando direto com a nossa equipe. Então nós temos a Sociedade de Sucesso, nós temos o PJ de Sucesso, que é um curso que te ensina a contratar PJ dentro da sua empresa, diminuindo o risco trabalhista. Nós temos a blindagem patrimonial na prática, que interessa a todo mundo, desde as pessoas que estão pensando em casar até as pessoas que estão pensando em separar e são empresárias, quem quer fazer holding. Nós temos o Vesting pré-limitada, vai ser um curso que interessa quem quer transformar funcionário em sócio. Então, você não deixa de clicar no link abaixo, falar com a nossa equipe, porque você vai ter uma condição super especial para se tornar nosso aluno em todos os nossos treinamentos. Agora, volta para o teu vídeo, bom podcast para você. Você acha que hoje, muitas das brigas societárias poderiam ser resolvidas se a gente olhasse o nosso sócio a partir do comportamento dele, pelo perfil comportamental dele? E até você, em um outro episódio, você falou sobre o DISC, né? Sobre a personalidade de cada pessoa, tem gente que é mais dominante, tem gente que é mais influente. Você acha que isso pode ser uma origem de futuros problemas? Claro, com certeza. O problema é que quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, as pessoas acham graça, né? Pra que eu tenho que estudar sobre comportamento? Tem que estudar. Bota ali no YouTube o método DISC pra você aprender que cada pessoa tem um perfil. Eu, por exemplo, sou dominante. Não, pô. Que isso? Imagina. Imagina. Eu sou muito voltada para resultado, mas nós temos um sócio, que é o Willy, que ele é muito influente. E toda vez que o Willy vai conversar comigo, ele quer me dar exemplos. Ele fala, não, pensa só. Imagina, eu falo, Willy, olha só, eu sou inteligente, eu não preciso aprender através de exemplos. Me diz o que você quer que eu faça. Mas depois que você aprende que as pessoas têm perfis diferentes, fica tão mais fácil. Eu sou planejador. Você tem um lado Nessa conforme. sociedade eu sou conforme, nessa sociedade. Na nossa sociedade você é o conforme. Então, assim, o Thiago é a pessoa que gosta de tudo perfeito, ele planeja, ele gosta que tudo saia nos mínimos detalhes, ele gosta de previsibilidade. Então ele é aquela pessoa, por exemplo, a gente precisa investir muito. E eu e o nosso outro sócio temos uma característica que a gente não tem medo de investir. A gente vai e vê no que dá. Já o Thiago segura mais. Olha só como é que os perfis são complementares. Mas se a gente não entendesse, se a gente não soubesse trabalhar, cada um respeitando o perfil do outro, o que a gente ia achar? Você, Thiago, ia achar que eu e o Willy somos irresponsáveis, a gente vai quebrar o projeto e a gente iria achar que você é uma âncora do projeto. Mas a gente conseguiu encontrar o meio termo porque a gente entende que você e a nossa outra sócia, Amanda, vocês são as pessoas que têm que fazer esse contraponto. Peraí, gente, não é assim. Se a gente não planejar de que forma a gente vai investir, o negócio não vai adiante. Então é muito interessante porque às vezes não é falta. Aquilo que a gente está achando que é falta, não é falta. É simplesmente a gente não entendeu, primeiro que a gente não combinou, porque essa questão de trabalho a gente precisa combinar, né? A obrigação de trabalhar não existe na lei. Existe na lei a obrigação de investir. Então, a obrigação de trabalhar precisa ser combinada. E de que forma você vai prestar o serviço é outro ponto que também tem que ser combinado. Porque, na maioria das vezes, a gente não sabe quais são os indicadores de desempenho da nossa empresa. Como é que a gente vai saber quais são os indicadores de desempenho do nosso sócio? É muito mais difícil. Aí a gente é simplista. O sócio tá trabalhando, tá ali o dia inteiro na empresa, a gente acha que ele tá trabalhando, mas às vezes ele tá ali no celular. Tá no celular, tá pensando na morte da bezerra, não tá entregando nada. Então, quando a gente profissionaliza, quando a gente entende que sair do ponto A para o ponto B depende de planejamento, você vai combinar com todos os teus sócios. Olha, o que cada um vai fazer? Se tiver um sócio que não se comprometeu a trabalhar, não tem problema nenhum. Ele vai ficar como um sócio cotista recebendo os dividendos dele. O que ele não vai fazer é aquela retirada mensal que a gente chama de prolabore. Mas não é porque ele não está trabalhando que ele está cometendo uma falta. Então, é muito interessante a gente pensar o que é de fato um sócio problemático. Será que a gente acha que ele é problemático porque a gente não combinou, porque ele não está atingindo as nossas expectativas? Ou será que ele é problemático porque o comportamento dele está trazendo um prejuízo para a sociedade? É isso que a gente precisa identificar. Bom questionamento. Eu estava olhando muito mais pelo lado comportamental. Não, mas o comportamento é subjetivo. O que você tem que pensar é qual é a consequência. Qual é a consequência que a característica do meu sócio está trazendo para a sociedade. E uma vez que eu pense na consequência, eu tenho que pensar por que ele age dessa forma. Muito bem. Vamos imaginar que eu entendi que eu tenho um sócio problemático. O que eu deveria olhar, consultar, para saber se isso vai ser um problema para ser resolvido ou não? Primeiro você tem que pensar de que forma aquilo ali afeta a operação. Se estiver afetando a operação, você tem que pensar, bom, se eu não tomar providência,
esse problema vai crescer ou a tendência é que esse problema ele diminua, ele vá arrefecendo com o tempo, é um momento. Se você perceber que é um problema que vai atrapalhar a operação, então a gente precisa pensar, o que você vai fazer? Você vai afastar ele da operação? Você vai fazer uma oferta de comprar a participação dele? A forma mais fácil de você se livrar de um sócio problemático, certamente, é você se oferecer para comprar a participação dele. É por isso que a gente não faz sociedade de graça. Porque se você aceita uma pessoa em troca de prestação de serviço e amanhã ou depois essa pessoa não te entrega serviço, ela não te entregou nem serviço nem dinheiro, para ela sair, ela vai te cobrar. Ela vai querer te vender a participação dela. Porque a gente, é assim. As cotas da sociedade, elas têm natureza patrimonial, como qualquer bem. É como você comprar uma casa, como você comprar um carro. Você comprou uma participação societária, aquilo ali tem valor econômico. Mas essa conversa é difícil, né, Ju? Imagina que esse sócio pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão. E hoje nós, na nossa vida societária, muitas empresas são empresas familiares. Ter essa conversa difícil, eu acho que é a coisa mais complicada de se resolver. É por isso que a gente não precisa ter conversas difíceis, a gente contrata um advogado. Quando você está se sentindo numa posição vulnerável dentro da sociedade e você não quer conversar com os seus sócios diretamente, não tem problema nenhum você contratar um advogado. Nós tivemos aqui uma convidada, né, a Ellen, que ela herdou, é uma cliente minha, que ela aceitou gentilmente vir aqui dar uma entrevista pra gente. Ela herdou uma empresa familiar. Elas estão nesse momento passando por um conflito onde elas conversam dentro da sociedade, elas continuam sendo sócias, continuam sendo mãe e filha, mas para conversar a respeito desse ponto de divergência, que é justamente a venda da empresa, elas conversam através de advogados. Uma está representada por mim, a outra está representada por um advogado também queridíssimo. E aí entra muita importância o advogado que você escolhe para fazer essa intervenção. Você tem que dizer para o advogado exatamente o que você quer. Se você não quer... Olha, eu quero mediar uma situação, eu quero encontrar um meio termo. Aí o advogado ele vai conseguir conduzir você. E eu sempre falo o seguinte, quando a pessoa me apresenta um conflito, eu vejo em que posição o meu cliente está. Porque se o meu cliente está na posição de um sócio minoritário, por exemplo, a forma de eu conduzir a solução daquele conflito é totalmente diferente. Aí eu pergunto, olha, você precisa do dinheiro que você tira dessa empresa para viver? Aí meu cliente fala, preciso desse dinheiro. Ok. Ele é um sócio minoritário. Como é que eu vou chegar com o pé na porta? Não é assim. A primeira coisa que os sócios majoritários vão fazer é tirar meu cliente da administração e tirar ele da operação. E se meu cliente não concordar sendo um sócio minoritário, ele passa a estar cometendo falta grave. Ele passa a ser o sócio problemático. Por quê? Porque se insurgir contra a vontade dos majoritários, quando é uma decisão que os majoritários podem tomar sozinhos, também é falta. Então aí o que eu vou fazer? Aí eu vou para a justiça. Aí eu vou para a justiça alegar que meu cliente foi afastado da administração. Gente, mas está no 1063 do Código Civil que os sócios que tenham mais de 50% do capital social podem afastar um minoritário. Então, isso não é falta. Falta é... quando você age no exercício regular de um direito, você não está cometendo falta societária. Aí eu teria que ter uma série de elementos para mostrar, para ir para a justiça, mostrar que meu cliente está sendo vítima de uma perseguição, está sendo vítima de uma retaliação. Mas tudo isso é muito subjetivo. Ótimo exemplo que você trouxe. Porque se ele é um sócio minoritário, ele tem muito mais a perder do que ganhar. Sim. Né? E ele, talvez a condição que ele tenha é ou aceitar, e é isso, ou ele talvez até querer vender a parte dele para talvez tocar o próprio negócio dele, para ele ser o único sócio da empresa, ou talvez ser um sócio majoritário. Existe alguma forma de a gente expulsar o sócio caso ele não queira? Tem uma lei no código, alguma condição para que a gente possa, como minoritário, fazer isso? Todos os sócios estão vinculados a deveres societários, como a gente falou, né? Tanto não importa se você é majoritário, se você é minoritário, você tem que respeitar deveres societários. A diferença é que quando a gente está na posição de um sócio minoritário, mesmo que a gente esteja vendo o sócio majoritário cometer falta grave, a gente não consegue extrajudicialmente fazer essa expulsão. Necessariamente a gente precisa recorrer a um processo judicial. E quando a gente recorre a um processo judicial, ele é muito lento. E aí, nesse ínterim, o sócio majoritário vai fazer o que com a gente? Vai nos afastar. Na dúvida, ele vai te afastar. Claro, aí te afastou, acabou. Você vai ter o teu direito de receber dividendos, mas os dividendos numa limitada, eles não são obrigatórios. A limitada não tem a obrigatoriedade de dividir um determinado percentual de lucro. Então, naquele exercício, por exemplo, os sócios podem se reunir e considerar que naquele exercício o lucro tem que ser todo reinvestido na sociedade. Olha que interessante. Imagina que o sócio ele tenha acesso a tudo que justifique falta grave. Ele pode usar isso como um álibi, como uma ferramenta
ou para comprar a parte do sócio, ou para vender a parte dele de uma sociedade lucrativa. Teria como trazer para a gente o que caracteriza falta grave? Você trouxe uma situação muito comum. Na prática, o que acontece? O sócio desconfia que o outro está cometendo falta grave, ou então descobre, tem a certeza que está cometendo falta grave. Porque falta grave é um termo muito técnico. É muito técnico. E é amplo. E é amplo, e é subjetivo. O que é falta grave? Como as pessoas não têm contrato, o contrato, Thiago, salvaria a gente de tudo isso, tá? Porque o contrato, ele tem uma função pedagógica. A gente coloca ali um rol de condutas, claro que é um rol exemplificativo, porque não tem como você saber todas as coisas erradas que um sócio é capaz de fazer. Então a gente coloca um rol exemplificativo porque ele funciona pedagogicamente. O sócio entende, bom, isso aqui eu não posso fazer, porque eu combinei que isso aqui não pode dentro da nossa sociedade. Mas na maioria das vezes as pessoas não se preocupam em fazer contrato. Então o que elas percebem quando um sócio está cometendo falta? Elas vão lá e usam isso para dizer, olha, eu quero sair da sociedade, você tem que comprar minha parte. Se você não comprar minha parte, eu vou para a justiça, vou te acusar, eu vou tentar expulsar você da sociedade. Por quê? Quando nós estamos na posição de sócios majoritários, a gente consegue fazer a expulsão de um sócio minoritário extrajudicialmente se o nosso contrato tiver essa previsão. E se o nosso contrato não tiver essa previsão, e nós somos os sócios majoritários, o que nós vamos fazer? Convocar uma reunião, alterar o contrato, incluir essa previsão e a gente vai excluir o minoritário de qualquer jeito. Então, na maioria das vezes acontece assim, olha, para você não passar por isso, eu vou te fazer uma oferta aqui que eu quero comprar a sua parte. Você me vende pelo valor X, senão eu vou te afastar da administração, vou te expulsar de qualquer jeito. Na maioria das vezes acontece assim. Uma dúvida, a falta grave, existe regras que são universais em qualquer sociedade ou eu posso criar condições que caracterizariam falta grave na minha sociedade? A gente tem essa liberdade. Olha que interessante, porque a lei que rege as empresas de responsabilidade limitada é o Código Civil. E o Código Civil, ele é muito tímido, ele é muito sucinto quando ele traz as regras. Então ele fala ali que os sócios têm que agir com lealdade e boa-fé. O que é lealdade e boa-fé? Para você, lealdade é uma coisa, para mim pode ser outra. Por isso que é interessante, quando a gente vai para a lei das sociedades anônimas, a gente tem uma lei muito mais interessante, ela traz muito mais regras que são muito mais claras de você entender o que pode, o que não pode, a responsabilidade do controlador. Trouxe até aqui um exemplo. Por exemplo, o artigo 116 da lei... Tá no gatilho aqui, hein? Eu tô no gatilho, viu? Tá achando que é? Não tava nem combinado isso. O 116 da lei da sociedade anônima, ele fala da responsabilidade do sócio controlador. Porque o que acontece? Quando o sócio ele tá na posição do... Quem é o controlador dentro da limitada? É o majoritário. Perfeito. Por quê? Porque a lei da sociedade anônima fala que o controlador é a pessoa natural ou jurídica que é titular dos direitos de sócio que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral. Difícil, hein? Não, se ele tem a maioria dos votos... Essa leitura é difícil, hein? É difícil, mas eu tô fazendo aqui a tradução. Você é uma pregadora. A gente estava brincando mais cedo. Você é uma pregadora. Você traz a liturgia, interpretação, a interpretação dos textos complexos para o seu ouvinte. Por isso que você faz sucesso na internet, Ju. Eu tento, né? Eu tento simplificar a linguagem. Não, porque olha só como é que isso aqui é difícil de entender. Entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica ou um grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum que... Olha como é difícil isso. Como é que você comprova o conjunto de votos que? Então, gente, o controlador, ele nada mais é do que a pessoa que tem... de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral. A Assembleia Geral, numa sociedade anônima, é o órgão mais importante da sociedade. É a reunião, é o que seria para limitada a reunião de sócios. A reunião de sócios, quem tem ali o poder deliberativo, ele é o sócio, ele é o sócio controlador. Que tem que estar em contrato isso, né? Não existe um cara que está em contrato de uma forma e na reunião deliberativa Assembleia... Não, normalmente, a figura na sociedade anônima, a gente tem a figura do diretor no estatuto, na limitada a gente tem a figura do administrador. Quando a gente não tem a figura do administrador, todos são administradores, todos podem exercer os atos de administração. Mas aí, as decisões mais relevantes, elas ficam nas mãos do sócio majoritário, que tem mais de 50% do capital social. Quem é o sócio majoritário? É aquele que tem mais de 50% do capital social. Se você está numa sociedade onde todo mundo tem 25%, todo mundo tem 33%, 2 tem que se unir ou 3 tem que se unir para compor a majoritariedade. Porque para as principais decisões, a gente vai precisar dos votos dos majoritários. Então aqui, dentro da lei de sociedade anônima, a gente entende que o controlador, a gente poderia pensar, poxa, ele tem um superpoder. Não, porque logo em seguida, o artigo 117 dessa mesma lei traz uma série de condutas, uma série de responsabilidades que esse controlador tem. Eu não sabia disso, não. Conta pra gente, então,
essas condutas Ó, e vamos interpretá-las cada uma. Vamos a lá. título exemplificativo, são modalidades de exercício abusivo de poder. Olha aí como é que eu falo que dentro da sociedade a gente precisa respeitar os nossos deveres. Ele é controlador, ele é o majoritário, ele tem ali o poder de decisão. Mas se ele abusar, se ele tomar decisões com o objetivo, claro, de prejudicar um minoritário ou até de prejudicar a própria sociedade em benefício dos interesses, né, pessoais, ele vai estar agindo com abuso de poder. Aí olha como a sociedade anônima, ela é muito mais interessante, ela é muito mais educativa nesse sentido. Por exemplo, artigo 117. Gente, ó, 117 da Lei das Sociedades Anônimas. Vai aqui que não tem erro. Olha só o que ele fala. São modalidades de exercício abusivo de poder. Orientar a companhia para um fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional. Ou ainda, levá-la a favorecer outra sociedade em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia. O que significa isso? Toda empresa, ela está apta a realizar as atividades que estão descritas ali no contrato. Acontece que, às vezes, nós desenvolvemos outros negócios. Nossa, isso já aconteceu várias vezes, já peguei vários clientes passando por isso. Peguei uma vez um caso, vai ficar muito fácil de entender isso aqui. O meu cliente era um sócio minoritário. E o sócio majoritário tinha várias empresas. E um belo dia, o que ele quis fazer? Ele queria pegar empréstimo em nome de uma empresa para favorecer uma outra empresa na qual a esposa dele era sócia. Os bancos emprestam dinheiro para as nossas empresas, mas na maioria das vezes ele exige que os sócios assinem como avalistas. Aí ele falou para o meu cliente que o meu cliente tinha que assinar como avalista um empréstimo que ele queria tirar para a sociedade dele, porque todo mundo tinha que se ajudar. Eram tempos difíceis. Eu falei, mas peraí, ele está se beneficiando da credibilidade da empresa de vocês, está comprometendo o nome de todo mundo, não está comprometendo só o patrimônio da empresa, está comprometendo o nome dos acionistas, dos cotistas minoritários, porque se a empresa não pagar, essa dívida é de todo mundo, para favorecer uma outra empresa. E estava sendo abusivo, porque ele estava obrigando que todos os sócios, até os minoritários, assinassem esse empréstimo para ele beneficiar até uma outra sociedade que poderia ser concorrente futura, talvez. Exato! Porque a gente precisa pensar o seguinte, ele estava obrigando, aí você fala, não, mas ele não estava obrigando. Não, ele estava obrigando sim, porque se você é o majoritário e você está falando comigo que eu sou minoritário... E todo mundo tem que se ajudar. Todo mundo tem que se ajudar porque são tempos difíceis. Aí eu digo não para você, dependendo da minha posição na sociedade, você começa a me perseguir. Aí você me tira da operação, às vezes eu precisava ali daquele prolabore. Gostei Você percebendo? Vamos seguindo essa lista aí, que essa lista é boa. Ó, uma outra situação aqui interessante. Promover a liquidação de companhia próspera. Olha só, com o objetivo de obter para si ou para outrem vantagem indevida em prejuízo dos demais acionistas. Sabe aqueles sócios que brigam? E aí um fala assim, não, então vamos fechar a empresa. Já que é para ser assim, vamos fechar a empresa. Olha só, liquidar uma empresa próspera. Só para você fazer pirraça com outro. Isso é uma falta grave. Claro! Você não pode... A empresa não é um joguete. E tem gente que faz da empresa, se comporta assim, uma analogia. Tem gente que tá perdendo o jogo e toma bola. Tem gente que se comporta assim. É o dono da bola, o dono da bola é o dono do jogo. Tem gente que se comporta exatamente assim em sociedade. Quando ele percebe que ele não tá conseguindo fazer o que ele quer, não, então vamos acabar com tudo. Você é o sócio pirracento, né? Sócio pirracento. É isso aí. Uma outra situação aqui, ó. Promover alteração estatutária que não tenham por fim, alterações estatutárias que não tenham por fim o interesse da companhia e visem causar prejuízo ao acionista minoritário. Olha aí. Essa eu não entendi. Repete, por favor. Promover alteração estatutária, porque aqui a gente está falando da sociedade anônima. A sociedade anônima ela é regida pelo estatuto. A nossa sociedade limitada é regida pelo contrato social. Aí ele está falando promover alteração estatutária que tenha como objetivo prejudicar os acionistas minoritários ou então os investidores. E aí? Seria você mudar um pouco a regra que combinou só para prejudicar o pequeno. Eu não falei eu não sei se foi nesse podcast que eu falei ou no outro, que o sócio majoritário ele consegue alterar o contrato social sozinho. Ele convoca uma reunião de sócios, submete aquela alteração que ele quer fazer à deliberação, mas se ele voto, né, se ele tem o poder de voto ali de Minerva, ele pode... Ele só está comunicando, né, que vai alterar. ele pode alterar sozinho. Então, por exemplo, ele poderia fazer uma diluição sem necessidade. A diluição envolve uma readequação do capital social, então teria que haver uma alteração no contrato social, tá vendo? Tudo que você faz que não é porque a companhia exige, é para prejudicar um acionista minoritário ou prejudicar um investidor, isso é exercício abusivo de direito. Então tá vendo? Tá tudo aqui na lei da sociedade anônima. Eu tive uma ideia
para essa lista tem que estar acessível às pessoas. Porque essa lista ela pode ser um marco para muitos sócios minoritários que estão sendo injustiçados nas suas empresas recorrerem, e os sócios majoritários que talvez não tenham a intenção negativa, né, a intenção de fazer errado, se ajustarem. Não, totalmente. É por isso que eu falo que o contrato ele tem um papel pedagógico. Se as pessoas se preocupassem mais com o contrato, a gente não teria conflito societário. A figura do sócio problemático não existiria. Gostei dessa. Vamos continuar. Tem mais coisa aí? Tem. Eu não vou ler tudo, não. É só tô trazendo exemplificativamente. Por quê? Às vezes eu pego aquele contrato social genérico que o contador elabora. Não tô falando mal de contador. As pessoas não falam, falando mal de contador. Gente, não tem nada a ver. Então, isso não contador, é. Pô. Pois é. Mas a função do contador não é elaborar um lindo contrato social prevendo todas as regras, todos os conflitos. Essa não é a função do contador. Quem tem que elaborar a regra contratual é o advogado. Por quê? Porque para você elaborar cada uma das regras que são inseridas num contrato, você tem que conhecer as consequências jurídicas das relações que estão envolvidas ali. O contador tem que saber qual é a consequência jurídica do que acontece na tua sociedade? Claro que não. É o advogado que você vai contratar para processar, para expulsar extrajudicialmente ou judicialmente. Então, a pessoa habilitada para fazer isso, para elaborar ali um contrato com regras, o contador ele vai constituir a empresa. Para você constituir, abrir a empresa, você tem que ter um contrato social registrado. Agora, para você criar regras de governança corporativa, aquele contrato não serve. Você precisa de um contrato melhor elaborado. Então, aqui eu estou dando uma dica porque às vezes eu pego o contrato genérico e ele fala assim, regência supletiva pela lei das sociedades anônimas. O que significa isso? Que tá dentro, que ao menos essas regras que estão combinadas já estão incluídas nesse contrato social. Olha que sutil. Às vezes, os sócios estão... Quando a gente propõe acordo de sócios, as pessoas não querem. Ah, não, mas se eu for fazer acordo de sócios, eu acho que meu sócio vai ficar desconfiado. Gente, coloca regência supletiva pela lei das sociedades anônimas, porque aí na lei das sociedades anônimas você vai encontrar aqui um rol de condutas que você pode... Peraí, você, como um cotista controlador da nossa sociedade, você não pode praticar nada disso aqui. Entendeu? Entendi. Então, assim, fica mais fácil de você ter uma pista. Gente, 117 da Lei das Sociedades Anônimas. E se você vai elaborar o teu acordo de sócios, por que você não pega emprestado essas normas aqui? Poxa, eu não sei o que é falta grave. Vai lá na Lei das Sociedades Anônimas, pega o artigo 117, adapta ele para a tua sociedade e você vai ter um rol exemplificativo de condutas que vão ser caracterizadas como falta grave. Uma dúvida. Todo contrato genérico já inclui essas leis, esse rol de condutas? Não. Não? A regência supletiva, não. Às vezes, um ou outro aparece. As pessoas nem sabem o que elas estão assinando, tá? Um ou outro aparece. Mas, ó, dica aqui de milhões. Se dentro do teu contrato social, como tiver uma cláusula de regência supletiva das sociedades anônimas, você tem aí um bom fio condutor. Vai lá, dá uma olhadinha no artigo 119. Então, ó, quem está nos ouvindo, seja um sócio majoritário... 117. Quem está nos ouvindo, seja um sócio majoritário, minoritário, se ele pegar, acho que a dica pega o contrato dele hoje, solicita lá o contrato social e vê se tem essa inclusão da lei. Da Lei das Sociedades Anônimas. Regência supletiva pela Lei das Sociedades Anônimas. Eu sei que o contrato social é complexo de ler, eu faço muito. Normalmente ela fica onde? Na última página, normalmente primeira... o contrato social tem 2 páginas. Ah, é? Mas normalmente qual é a cláusula que é a mais comum ela estar? Ou ela fica no iniciozinho ou ela fica no final. Então se o cara já tem essa cláusula inserida lá, já tem um mínimo acordo, né? Sim, como por exemplo, a sociedade limitada não é obrigada a fazer distribuição de lucro. Não é que um sócio pode colocar dinheiro no bolso e não dar para o outro, não é isso. É que o lucro da empresa ele pode ser reinvestido no negócio. Ali os majoritários podem decidir não fazer a distribuição naquele exercício para reinvestir. Ou então para pagar uma dívida que está gerando juros muito altos. O problema é que às vezes tem um sócio que estava contando com aquela quantia. Aí se no teu contrato tem uma cláusula de regência supletiva pelas sociedades anônimas, na sociedade anônima existe previsão de distribuição mínima de dividendos. Então é como se você só pudesse se apoiar, né? Quando você tem dentro do seu contrato essa cláusula, você se apoia nesse rol de boas práticas. Mas ainda assim você, na sua sociedade, pode adaptar esse rol para ter outras boas práticas. Não claro, é isso? Com certeza. São os acordos societários que você sempre fala. Para uma sociedade de marketing, de uma empresa de marketing digital, a falta é diferente para uma fábrica, né?
um outro tipo de atividade. Então, o contrato ele é artesanal, ele é pensado de acordo com as necessidades de cada empresa. Mas eu estou dando aqui uma pista. Aí eu não sei o que é e eu gostaria de saber à luz da lei. O que é falta grave? Vai no 119 da Lei das Sociedades Anônimas que você vai ter uma pista. Ah, mas eu não consigo entender. Então, você copia e cola aquilo ali, ó, dica de milhões. Copia e cola aquele texto numa ferramenta de inteligência artificial da sua preferência e pede para ele dar exemplo. Me dê exemplos didáticos. O que significa isso aqui? Hoje nós podemos lançar mão de tanta coisa para a gente adquirir conhecimento. É claro que informação solta vai antes te confundir do que te dar ali uma solução. Mas é muito importante a gente ter autonomia, pesquisar. Eu gosto quando o cliente é informado, eu gosto quando ele vem depois de pesquisar, quando ele vem sabendo minimamente a regra do jogo. Os direitos que ele tem. É bom, é importante você fazer isso. Então vai pesquisar, vai desenvolver autonomia para você dizer sim ou não a uma proposta. Isso é muito importante. Então, se você fica ali com um contrato genérico, não tem jeito. Você vai ficar submetido às regras da legislação. Então, um seguidor perguntou, né? Dá para fazer a expulsão de um sócio? Dá para fazer a expulsão de um sócio, mas em casos graves. E ainda assim você tem que ter um bom contrato, porque dependendo do contrato e da sua posição na sociedade, essa expulsão vai ser menos ou mais traumática. Então, se você está na posição de um sócio minoritário que está cometendo falta, os majoritários podem te expulsar. Mas vai ser muito traumático, porque de repente você nem sabia que você poderia... Um belo dia, os sócios... Porque assim, a expulsão, ninguém é pego de surpresa em sociedade, tá? Para um sócio te expulsar, para os majoritários expulsarem você, eles têm que convocar você para participar de uma assembleia ou de uma reunião de sócios. E nessa reunião de sócios, no ato de convocação, tem que estar descrito que vai ser deliberada a sua exclusão. Por quê? Porque o objetivo dessa reunião é justamente oportunizar ao sócio que vai ser expulso o direito de defesa. Então, quando você tem uma sociedade composta ali por vários sócios, para expulsar um sócio, eles têm que cumprir esse ritual. Convoca, mesmo que eles já saibam que vai expulsar, sabe? O cara já sabe que o outro é cara de pau, ele vai chegar com o advogado dele, vai dizer que ele não fez nada disso, que ele vai processar todo mundo, mas ele vai ser expulso de qualquer jeito. Mas tem que seguir esse procedimento. Agora, Thiago, quando você está numa sociedade composta por 2 sócios e um deles é majoritário, nem de reunião precisa. Um belo dia o teu sócio te manda uma mensagem ali dizendo que você tá fora. E se você quiser saber por que ele te expulsou, você tem que tirar ali a segunda via do contrato social, porque no contrato social, quando ele altera informando que você tá excluído, ele tem que dizer o motivo. Você está sendo excluído pelo motivo XYZ. Aí se você, sócio minoritário, se sente prejudicado, você que vá para o judiciário pedir para voltar. Esse assunto é tão legal. Eu gosto demais desse assunto do societário, porque a gente empreende da forma que a gente quiser, só que às vezes que nem acontece, o cara vende a parte dele para uma pessoa que não botou dinheiro, dá 50% da sociedade. Ou você às vezes está entrando numa sociedade como minoritário sem saber o que pode acontecer futuramente. E o que você falou, no final, as pessoas têm que buscar essa informação em algum lugar. A internet tem várias informações. No seu Instagram você tenta compartilhar, trazer essa acessibilidade do conteúdo, que é muito técnico. Você leu ali 3, 4, não dá para acompanhar. E você faz isso com muito maestria. E qual curso hoje, Ju, dentro dos cursos que você hoje trabalha, que tem mais a ver com esse tema de hoje? É o Sociedade de Sucesso. Sociedade de Sucesso é meu queridinho, né? É o teu pupilo, né? É o treinamento que mudou a minha vida. Se alguém me dissesse... Quer dizer, eu não contei pra ninguém quando eu criei o treinamento de Sociedade de Sucesso, mas se eu tivesse... na minha cabeça, né, no meu coração, eu pensava, quem compraria um curso de sociedade? Eu mesmo falei que não ia dar certo, lembra? É verdade. Você mesmo falou que não ia dar certo, e deu. E por que você criou esse curso na época? Qual foi o teu insight para que você pudesse parar, reunir todas as principais dúvidas? Mas o que te motivou na época a fazer isso? Na época eu não criei um curso, né? Eu não tinha ideia de que ia ser um curso. Eu gravei uma aula e paguei uma pessoa para dividir essa aula em 4 partes. E aí eu repetia, eu falei no outro episódio, eu repetia tanto as mesmas coisas nas consultas que eu falei, e se eu transformasse isso aqui num produto? Então, ao invés da pessoa pagar minha consulta, ela vai lá, compra essas aulinhas, ela vai se sentir, é mais barato, eu consigo vender para muito mais pessoas e ela vai se sentir mais segura para empreender. Só que eu não esperava, nem nos meus maiores sonhos, eu poderia esperar que as pessoas iriam se interessar por esse tema. Foi aí que eu percebi, gente, como é que no Brasil, por que tantas pessoas empreendem no Brasil? Porque é necessidade, a gente empreende por necessidade. E a gente faz a sociedade também por necessidade.
Porque você não vai crescer sozinho. Não adianta, eu vou crescer só contratando funcionário. Funcionário não corre risco junto com você. Só um sócio corre risco junto com você. Aí olha que interessante, às vezes eu vejo sócios brigarem por causa de funcionário. Um sócio quer demitir um funcionário, o outro não quer. Eu falo, gente, o funcionário te processa sem pensar 2 vezes e não tá nem aí. É muito seu amigo, mas daqui a pouco sai, alguém faz a cabeça dele, ele te processa. É o teu sócio que tá ali na berlinda com você. Você pode até discordar das decisões dos seus sócios, mas você vai chamar seus sócios em particular e vai falar que você não concorda. Mas publicamente a gente apoia os nossos sócios, porque são eles que estão ali com a gente. Se der ruim pra um, se der errado pra um, vai dar errado pra todo mundo, sabe? Então esse tipo, a maior parte dos conflitos societários que acabam em expulsão de sócio, eles decorrem de ignorância. Não decorrem de má fé, é ignorância de todas as partes. Ignorância no sentido de desconhecer mesmo. Esse tema te brilha os olhos, sabia? Toda vez que você fala sobre sociedade, cara, tem muita história pra contar. Tu veio com uma metralhadora de história de casos societários. Nos encaminhando para os nossos fins, vamos responder as perguntas que a gente iniciou? Bora. A primeira pergunta foi o seguinte: dá pra tirar um sócio contra a vontade dele? Dá pra expulsar, dá. Mas aí ele tem que, sabe, cometer falta muito grave. A falta muito grave seria ali o desvio de recurso, beneficiar uma empresa terceira, como eu dei aqui o exemplo, né? Fazer mau uso dos bens da sociedade. Isso tudo é falta grave que autoriza a expulsão de um sócio. Fora isso, para você trazer coisas menos graves como motivo para a expulsão de um sócio, aí você tem que colocar no contrato. Muito bem. E é preciso entrar com o processo ou dá para resolver só com a assembleia? Depende. Se você é um sócio majoritário ou se você tem do seu lado sócios que juntos compõem a majoritariedade na sociedade e se o contrato permitir, dá para ser através de assembleia ou reunião de sócios. Qual é a diferença entre assembleia e reunião de sócios? É que sociedades com menos de 10 sócios, não é obrigatório fazer assembleia. Você pode fazer reunião, é um rito mais simples. Então, tem essa regra, acima de 10 sócios tem que ser assembleia. São ritos mais complexos. Então você pode convocar uma reunião de sócios e expulsar sim, se você for majoritário. Mas o minoritário também expulsa majoritário, tá? Só que tem que ser através do judiciário. Muito bem. Se o sócio for expulso, ele perde o direito que investiu? Não. O dinheiro que investiu? Merecia. Alguns mereciam, mas não. O nosso direito de ser indenizado quando a gente sai da sociedade, de receber os nossos haveres, o que são os nossos haveres? É o nosso direito de receber uma indenização quando a gente sai da sociedade. A gente não contribuiu para a construção daquele patrimônio. Então, quando a gente sai, a gente tem o direito de levar uma parte daquele patrimônio. Esse direito decorre do fato de nós termos investido. Por que a gente tira lucro da nossa sociedade? Não é porque a gente trabalha, é porque a gente investiu. E o lucro remunera o nosso investimento. Agora, se além de ter investido na sua sociedade, você também trabalha para ela, então você tem o direito de retirar o seu prolabore. O prolabore, como o próprio nome diz, remunera o trabalho. O lucro remunera o investimento que você fez lá atrás. Ah, mas a empresa hoje vale 10 milhões, meu sócio investiu R$1.000. Paciência, essa é a regra do jogo. É isso que todo mundo quer. Eu quero investir R$1.000 e tirar 1 milhão. Né? A gente quer trabalhar para a empresa crescer e ela nos devolver muito mais patrimônio. Então, essa é a regra do jogo. Agora, quando a gente é expulso da sociedade, o que aconteceu com o investimento que o outro fez? Ele desapareceu? Não, ele continua existindo. Então, mesmo que nós sejamos expulsos da sociedade, nós ainda temos o direito de levar a nossa participação no patrimônio. Mas, se a falta grave que eu cometi tiver causado prejuízo à sociedade, esse valor pode ser abatido. Então, eu causei um prejuízo ali de 1 milhão e eu tenho 1 milhão para receber, eu até posso sair sem nada. Agora, uma vez que a empresa tenha patrimônio e a falta que eu cometi, ela não possa ser quantificada em termos de prejuízo para a sociedade, não. Eu sou expulsa, mas eu continuo tendo o direito de receber a minha participação. E para fechar com a chave de ouro, eu quero saber se tu tá ligado aqui, ó. Ó o link que eu vou te dar, ó. E como evitar tipos de conflito societário? Como assim? Como evitar tipos de conflito na sociedade? Contrato, acordo de sócios. Seguir Juliana Guerra. Primeira coisa que tem que fazer. Joguei o marketing aqui, ó. Tá vendo? Não entendi a referência. É o juliaguerra.advogada. Uma comunidade com mais de 160 seguidores, que assim como você, todos os dias ficam mais preparados para empreender. E fazer um contrato bem redigido. Com certeza, um bom contrato resolve muita coisa. Porque, por exemplo, o sócio que comete falta grave, ele tem o direito de receber os haveres dele. Mas, se a gente colocar no contrato que ele vai sair pagando uma multa, por exemplo, vai pagar uma multa de 30% sobre os haveres dele. Olha aí como é que torna mais suave. Porque dói, né, Thiago? Às vezes o sócio te prejudica de tudo quanto é jeito e para ele sair você ainda tem que pagar. Então o sócio, olha só que coisa interessante também que a gente não falou. Muitas vezes eu podendo exercer a minha majoritariedade para colocar alguém para fora não me é conveniente, porque quando ele sai, ele representa o quê? Prejuízo.
A saída de um sócio sempre representa prejuízo, porque a gente tem que tirar dinheiro do caixa para pagar ele. Vamos fazer o seguinte? Tu já sabe o que eu vou falar, né? Ah, não, Thiago, não vem com essa história não, Thiago. O curso já é barato. Não, olha só. Mas o Sociedade, pelo curso do Sociedade, a pessoa consegue fazer o próprio contrato social, não consegue? Consegue. Ah, inclusive nós temos agora, olha, em primeira mão, esqueci de falar isso. Nós temos agora o nosso assistente, o nosso Rodrigo. Nosso assistente de inteligência artificial, que ele vai auditar o seu contrato. Você faz lá o upload do teu contrato social, que ele vai dizer pra você, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, falta regra pra isso, falta regra pra aquilo. Já é uma pista pra você mudar, pra você ter um contrato melhor. Você é quase um advogado de bolso, né? Não calma muito cuidado nessa hora, Thiago, porque a inteligência artificial ela ainda não consegue trazer. Eu brinco que eu venho do futuro. Eu falo para os meus clientes, considera que eu tô vindo do futuro dizer para você que você vai passar por conflitos que você hoje não imagina. Hoje você não consegue suspeitar que você vai passar por isso, mas você vai passar. A inteligência artificial ainda não consegue fazer isso. Que você ajuda na guerra. Você vem da guerra para trazer a paz. Eu gostei. Tá Piadinha vendo? infame, trocadilho infame. Não, mas ó, fala um pouco mais sobre o Rodrigo, porque eu acho que a gente tá numa era muito IA, né? E eu acho que talvez esse Rodrigo possa ser um grande revisor. Acho que a ideia é ser essa, né? Ser um grande revisor de contratos, desde que você monte bons contratos. Como que surgiu a ideia do Rodrigo? Uma necessidade minha, né? Hoje todos os escritórios de advocacia, eles têm que ter. Você precisa de ferramentas de inteligência artificial para otimizar o seu processo. Então eu tenho vários advogados que são assistentes de inteligência artificial, que eles me ajudam a otimizar o meu trabalho. Então eu falei, bom, por que não desenvolver um assistente e colocar isso no treinamento para ajudar outras pessoas? E aí eu desenvolvi ali os comandos certos e disponibilizei para os alunos. Essa ferramenta está disponível no Sociedade de Sucesso, no PJ de Sucesso. Então é claro que ali você vai ver uma série de falhas que existem no seu contrato. E dentro do Sociedade de Sucesso tem também um módulo onde eu subo um contrato social e vou lendo com as pessoas cláusula a cláusula. E o acordo de sócios é a mesma coisa. Eu subo um modelo de acordo de sócios e a gente tem uma aula onde a gente vai batendo cláusula a cláusula. Aí eu explico por que dessa cláusula, por que dessa regra. É um contrato simples, porque tem que ser acessível para a maior parte das pessoas, mas ali a pessoa já vai entender o que é falta grave, divisão de trabalho, como é que se investe na sociedade, tem gente que coloca dinheiro na sociedade de qualquer jeito, depois quer tirar e não consegue. Então ali eu tenho certeza que a pessoa que entra numa sociedade, depois de fazer a sociedade de sucesso, a perspectiva dela para esse tipo de negócio é totalmente diferente. Só reforçando que esse é um curso para não advogados. A intenção dele é que não seja só para advogados. A gente tem um módulo só sobre sociedade de advogados. Inclusive, que o meu sócio participa. Mas o objetivo dele é que ele seja acessível para qualquer pessoa. É um conhecimento geral sobre sociedade que todo mundo deveria ter. Porque se você não vai andar com um advogado a tiracolo, você tem que saber dizer sim ou não a uma proposta, né? Como é que você avalia se a proposta é boa ou ruim? Se você não vai andar com um advogado a tiracolo. Então vamos nos despedir, nossa ouvinte? Bora. Então é isso. Muito obrigado você, ouvinte, que chegou até aqui, aprendeu muitas coisas sobre sociedade, sobre justa causa, sobre a lei da Assembleia. A lei das sociedades anônimas, regência supletiva. Foram muitos termos, gente. Vamos dar um desconto pro Titi, porque a cabeça do Titi tá igual a cabeça de vocês. Aqui eu represento você. O empresário que começou do nada, assim, não entende nada sobre regras societárias. Eu estou exatamente representando você, nosso ouvinte. Então, para você que está nas redes sociais, compartilhe esses conteúdos para os seus amigos empresários. Você que está nos ouvindo aqui no Spotify ou vendo no YouTube, compartilhe essa mensagem, esse conhecimento para outros amigos empresários assim como você, ou talvez no seu círculo de amizade. Isso aí, e nós voltaremos. Uma certeza que vocês podem ter nessa vida que nós voltaremos. E eu esqueci de falar um detalhe muito importante. Aquele incentivo. Ah, não. Achei que ele ia esquecer essa parte. Eu tava passando aqui. Vamos dar um incentivo seguinte. Quem chegou até aqui, mas é só você que chegou até aqui, então as pessoas não vão saber. A gente vai dar um incentivo, a gente vai botar um cupom de desconto chamado podcast, para saber que você veio pelo podcast. Quando você for comprar o Sociedade de Sucesso, basta colocar esse cupom de desconto, que vai ser aplicado um ótimo desconto para você ter um incentivo ainda mais de aprender sobre esses acordos societários e esse mundo empresarial, talvez que você não saiba. Fechou. Fechou? Então é isso, vou olhar para lá. Tchau, pessoal. Até a próxima.